Presente. Conexão Satoshi, seu podcast do Coin Times. Senhoras e senhores, mais uma semana e continuamos vivos. E se estamos vivos, estamos aqui na Terra e tem que ter Conexão Satoshi. E hoje a gente vai falar sobre economia compartilhada. A gente tomou um susto mês passado em São Paulo, quando um monte de bicicleta amarela surgiu aí pela cidade, ninguém tava entendendo nada, bicicleta solta, o pessoal pensando, vão roubar? Não roubaram. A gente vem para discutir o que tem nesse ramo, quais são as empresas, se isso é viável financeiramente, o que o mercado espera de uma nova economia aí sendo compartilhada. Mas a gente vai falar isso já já. Primeiro a gente tá aqui com nossos amigos, né, separáveis de todo o podcast. E aí, Lemos? E aí, pessoal, e aí, Isaac, Neto, Bassotto, pessoal que tá ouvindo aí, é um prazer estar aqui mais um Conexão Satoshi. E economia compartilhada não é aquela economia que você compartilha no Facebook, né? Nem nas redes sociais. Vai entender direito hoje o que é. A gente vai explicar, conversar um pouco sobre o tema. Espero que vocês gostem. Boa. E aí, Bassotinho? E aí, Isaac? E aí, Neto? E aí, Lemos? É muito bom estar aqui mais uma vez, e principalmente quando é um assunto que a gente gosta de discutir, que é a economia compartilhada. Vai ser muito bom discutir as consequências, como surgiu com vocês. E é isso aí, vamos aí para mais um Conexão Satoshi. E aí, Neto? Fala aí, pessoal, fala Lemos, Bassotto, todo mundo que tá ouvindo aí. Fala aí, Isaac. É um prazer estar com vocês. Eu compartilho tudo nessa vida, menos meus bitcoins. Por favor, né? Sem julgamentos. Vamos ver se no final do podcast a gente muda a opinião dele, né? Não, mas antes da gente entrar nesse assunto, né? Vamos falar um pouco de notícia. O que aconteceu nessa semana? O que foi? Saiu várias coisas polêmicas, coisas relacionadas a bancos, economia, Trump. Já trago a primeira, que foi a CVM, que liberou que fundos de investimentos brasileiros começassem a investir em criptomoedas. Na verdade ela não liberou, né? Ela liberou que os fundos não comprassem diretamente, mas indiretamente através de outros fundos no exterior. Como se fosse um Inception. Você compra um fundo de um fundo que investe em outro fundo de criptomoedas. É uma conversa de doido. E a galera chama disso mesmo, é um fundo de fundos. É um fundo que investe em outros fundos. É tipo eu comprar do Neto, que vai comprar do Bassotto, que vai deixar com o Lemos. Mas é uma notícia assim que é positiva, mas em termos de cotação, de preço de Bitcoin, não traz impacto, porque o mercado brasileiro ainda não tem um volume relevante para isso, mas é sempre bom aí ver que o governo está caminhando para essa direção de não proibir tudo, da ignorância, né? Eu acho que é uma boa notícia. Eu acho que não vai ter muito capital institucional entrando agora nessa primeira leva, até porque não tem muitos fundos internacionais tão grandes investindo em cripto, mas eu acho que já é um bom caminho de entrada. Acho que o pessoal tá começando a abrir os olhos para esse mercado e vendo... Tá aprendendo, né? É bem legal ver o mercado amadurecendo. Falando em mercado amadurecer, parece que o CAD ele já está investigando alguns bancos por conta de fechamento de contas de exchanges e também por conta de exclusão de alguns concorrentes, tipo alguns bancos digitais, né? Tá apertando a garganta da galera aí que vive uma burocracia e que isso não aconteceu só com a exchange, mas aconteceu com pessoa física também. Tem vários P2P aí no grupo lá do Bitcoin Brasil que tiveram conta encerrada, mas eu acho que para isso a Bcrypto vai ser muito importante. A Bcrypto é a Associação Brasileira de Criptoeconomia. Eu acho que quando você cria uma associação dessa para combater abusos do Estado, abusos de poder econômico dos bancos, você consegue melhorar o desenvolvimento do mercado de criptoativos e criptoeconomia aqui no Brasil. Então você consegue criar um ambiente mais seguro. Eu acho que para isso o Bcrypto vai ser essencial aqui no Brasil. E olha que interessante, essa notícia veio logo depois que o CAD fechou um acordo de indenização com algum desses bancos, Banco Itaú, Bradesco, Santander.
por práticas anticompetitivas no mercado de criação de cartões de crédito. Ou seja, tá apertando Foi aí com o pros Nubank, bancos. né? Foi com o Nubank. Não é novidade, acho que os bancos eles sempre tiveram essa postura, pelo menos aqui no Brasil. É um Que o monopólio, né? Não, é oligopolizado, né? São poucos bancos grandes e tentam sempre fechar o cerco para quem está querendo chegar com alguma novidade. Aconteceu com o Nubank e agora, infelizmente, também está acontecendo com as corretoras de criptomoedas, né? Eu tenho uma teoria da conspiração. Eita, solta a teoria, né, o Vassoto. Vocês acham que os bancos estão fechando as contas de corretora só porque eles não gostam de corretora? Isso fica bem claro, eles vão jogar duro para cima das corretoras, vão tentar inviabilizar o negócio delas e vão criar deles. Aí, daqui a pouco vai aparecer aí corretora Itaú Exchange. Itaú. E vale lembrar que o Itaú comprou metade da XP, que é a XP que vai lançar uma exchange. Então, Tá assim, tudo ali interligado. não existe criança inocente nesse mercado, né? Tem muito dinheiro em jogo, então sempre bom tentar olhar o macro para ver quais são as verdadeiras intenções. Exato, e falando em dinheiro em jogo, a gente vai falar de uma exchange norte-americana que negocia alguns bilhões aí diariamente, que é a Kraken. E essa exchange, ela se negou a colaborar com o governo de Nova York, porque o governo de Nova York fazia o pedido de informações meio que confidenciais, informações de clientes, informações da base de dados completa. Parabéns. Tá de parabéns. E é uma exchange antiga, quando a Mt. Gox, que foi uma das primeiras exchanges de Bitcoin, se não a primeira, ela quebrou, foi hackeada, teve um Foi problema. hackeado, né? Foi hackeado, entre aspas. Quebrou é um jeito bonitinho de falar. Bonitinho de falar, exatamente. A Kraken foi ajudar os usuários, inclusive deu ajuda para o governo japonês a fazer as investigações, enfim. É uma exchange com um viés bem libertário e a gente vê que o governo de Nova York publicou informações, assim, um pouco até demais. Estão nessas avacalhando exchanges. eles, né? Exatamente. Estão avacalhando as exchanges, várias, tipo a Bitfinex, Coinbase. Não, a Coinbase eles estão avacalhando, eles amam a Coinbase. Eles amam a Coinbase, mas soltaram todos os dados. Inclusive a Kraken, no Twitter, falou assim, muito obrigado aos pagadores de impostos de Nova York por fundarem essa pesquisa, por ajudarem a financiar essa pesquisa. Isso salvou muitas horas do nosso time de produto. Com informações de nossos competidores. Enfim, né? Prestou um serviço aí. Prestou um serviço, exatamente, com dinheiro dos pagadores de impostos. Que ótimo. Ai, que ótimo. Complicado. E eu acho que, falando um pouco também sobre Estado, governo, ainda a gente está num cenário bem instável economicamente aqui no Brasil, né? Perto das eleições, ninguém sabe exatamente quem vai chegar no poder. E a economia ainda vem sofrendo isso. O dólar está lá em cima. E vai subir mais ainda. Eu não vejo perspectivas nem tão cedo, pelo menos até a eleição acabar, desse cenário Eu acho ser que até revertido. a gente saber quem vai assumir, a gente vai ficar com um grande ponto de interrogação aí se o dólar sobe ou desce. Mas eu acho que o grande mistério de todo esse momento que a gente está vivendo é porque nenhum presidenciável se coloca no lugar quando vai falar de economia. Geralmente eles falam, tem um cara lá que eu botei, o cara lá da planilha vai fazer tudo pra mim. Ou é um cara ou é um plebiscito, né? Tem candidato que é tudo plebiscito. Eu vou deixar o povo decidir. Aí então, justamente pensando nisso, eu dei uma lida nos programas de cada um dos candidatos mais relevantes, né? Fiz um resumão e coloquei lá no CoinTimes. Então vai estar no post É. esse resumão aí do Bassoto, pra você ter uma leitura melhor. E a gente, né, depois dessa rodada de notícia, de conversa, de bate-papo pra abrir aí o Conexão Satoshi, a gente não pode deixar de ter o Monologuemos. Monologuemos, o melhor monólogo de todos os tempos. Será que vai ser a pergunta de hoje? Tô curioso. Tô curioso também. Não queria estar na pele do menino Lemos, não. E eu tô curioso. Manda bronca, Isaac. Então, Lemos, já que o nosso quadro foi muito bem aceito, nossos ouvintes adoraram, teve já perguntas, que eu separei aqui a do César.
Eu separei aqui a do César Mota. Ele enviou 2 perguntas, uma sobre Bitcoin e outra sobre investimento mesmo. E eu vou escolher a mais complicada para você responder aí. Então, o César perguntou por que a população não investe tanto e como mudar isso. Primeiro, valeu pela pergunta, César. Legal de estar participando. Pergunta muito boa. A gente falou sobre isso no último podcast do Educação Financeira. E depois daquela discussão, eu cheguei a alguns resultados, né? Por que isso acontece? Primeiro, a gente tem um problema cultural aqui no Brasil. Culturalmente, nós temos uma economia que passou por muitos períodos de inflação. Então, fomos acostumados a investir em imóveis e em bens duráveis para não perder poder de compra. Então, isso aconteceu quando a gente pega nossos avós, nossos pais. É uma mentalidade muito comum as pessoas investirem em imóveis achando que é o melhor tipo de investimento, quando na verdade não é. Então, acho que a cultura do brasileiro é um problema grave. A questão do governo também. Nós somos um país que paga uma carga... temos uma carga tributária muito alta, então a população paga muito imposto. Isso acaba repercutindo no fim do mês. As pessoas têm pouco dinheiro para juntar e para investir. Então as pessoas acabam não correndo atrás de informação sobre investimentos. Por isso investem pouco. E outro motivo que eu vejo é a falta de educação financeira sendo abordada aqui no país. Para o brasileiro é um tabu muito grande falar sobre dinheiro em casa. E acaba faltando esse tipo de educação, acaba faltando essa informação em casa e as pessoas realmente não correm atrás. Acabam correndo atrás quando precisam muito, quando estão apertados financeiramente, quando precisam na última hora, no último momento, né? E não se planejam. Então são esses 3 aí principais motivos que eu vejo porque o brasileiro não investe tanto. Mas a gente tá aí tentando mudar isso e espero que os textos do CoinTimes e o podcast ajudem você. Mano, sério, essa me deu sono. Zoeira. Mas é isso, valeu pela pergunta, hein, César. Respondeu aí na íntegra. Espero que o César, tenha tirado suas dúvidas. E escute. Eu gaguejei um pouco, mas é porque é ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Vou dar uma gaguejada. Mas assim, o podcast é gravado. Sim, não é ao vivo, irmão. Não é ao vivo. Se o Isaac não cortar, que eu acho muito difícil, porque ele não vai... Eu acho muito difícil ele cortar, porque eu conheço ele. Vai tá a gaguejada lá, Bassotinho. Foi ao vivo. Mas é aquilo, é ao vivo na sua presença. Ele fez, tá rodando, tá lindo. Espero que tenha tirado a dúvida do César. Não tinha resposta gravada. Que quis saber sobre isso. Então espero que tenha tirado essa dúvida. César, entre em contato com a gente, fala se foi tudo ok, se tudo certinho. Se você tiver mais dúvida, mande pra gente. E, gente, agora caindo um pouquinho no nosso assunto, né? Que a gente já falou bastante até agora. Mas, enfim, vamos cair no nosso assunto do nosso podcast dessa semana. Que é nada mais nada menos do que economia compartilhada. Você pode não saber o que é economia compartilhada, o conceito, o que é isso. Mas você realmente parou de consumir DVD pra assistir o Netflix. Você parou de andar no seu carro pra pedir um Uber depois da balada. Você parou de comprar CDs pra ouvir Spotify. Parou de ver Parou TV. de ir no cinema pra ir assistir Netflix. Parou de ver TV Parou de ir em hotel. No YouTube, pra ver vídeo no Quê? YouTube. Parou de ir em hotel pra ir pra ficar no Bom susto, achei que você ia falar parou de ir no motel. Falei, mas não inventaram aí do segundo. Não roubem minha ideia. Patenteado já, hein, galera. O Bassoto já patenteou aqui. CoinTimes, Bassoto, já tá patenteado. Exatamente, todo mundo sabe que esses modelos de negócios estão em alta, estão acontecendo, criando uma grande concorrência com o mercado que já estava acostumado a viver aquilo, né? Tava estagnado, tava parado durante muito tempo, até que esse sistema veio e balançou aí um pouquinho, como o seu Bassou tá falando no caso do Airbnb, que é a maior rede de hotéis, né, do mundo, sem não ter nenhum quarto. Então pensa que eles valem hoje mais do que a mais famosa rede de hotéis do mundo, que é a Hilton. Eles têm um valuation maior que eles, então você vê Da grande Paris Hilton. Da grande Paris Hilton. Que, por sinal, uma curiosidade, colocando dentro do podcast, o pai dela tava vendendo uma das mansões na Itália por Bitcoin. Sério? Sério. E por que você não comprou?
Porra, então, é porque eu não curto muito a Itália, né, velho? Eu sou mais ali França e tal, mas só por isso. Ah, entendi. Se não fosse isso, eu já teria comprado, assim. Graças a Deus, né? Achei poucos quartos também. Poucos quartos? É verdade, né? Dormir um por mês E seria tinha, tipo assim, triste. uns 10 só, pra mim é muito bom. Bom, um quarto por dia. É, um quarto por dia, então eu queria no mínimo 30. Aí, como não rolou, eu tentei até negociar lá. Tá, mas espera, não foge do assunto, que aí você vai começar a falar de Paris Hilton, foi pra mansão, daqui a pouco você tá falando de outras coisas. Vamos voltar pro assunto economia compartilhada. Que seria uma mansão não compartilhada, isso é muito ruim. Não, eu ia jogar tudo no motel na plataforma do Basoto lá. O Airbnb dos motéis, já fazer uma mansão de motel. É esse conceito que a gente tá querendo discutir aqui hoje. Hoje todo mundo quer compartilhar basicamente tudo. Você compartilha a sua senha do Netflix? Não. Senha da Netflix é minha. Só tem você? Só tem eu. Mano, isso é quase impossível. Mano, eu compartilho com meu pai, mas meu pai não assiste, velho. Então, eu compartilho com minha mãe, mas minha mãe não assiste. Então só tem eu, entre aspas. Nossa, na minha tem, eu acho que umas 6 pessoas. Ô, e não dá problema não, de, tipo... Não, tem hora que você entra e tá, tipo, bugado que você não pode assistir porque tem todas as pessoas assistindo e a conta sendo sua. Comigo não chegou a esse ponto não, mas tá dividido É o que lá. acontece. Mas aí a gente entra num ponto. Como isso surgiu? Cara, isso... Muitas pessoas vão achar que isso daí surgiu depois da crise de 2008, né? Ah, mas não foi não? Cara, se eu te falar que não. Se eu te falar que isso vem de muito, muito tempo atrás. Eu vou achar que tu tá falando besteira. Não tô falando besteira, cara. Cara, se você for ver, antes da industrialização dos países, na Inglaterra e tal, as pessoas elas viviam de uma maneira que se parece muito com o que nós vemos hoje da economia compartilhada. Então, tipo, sei lá, a pessoa precisava de uma carona pra cidade vizinha, ela pegava um cavalo de outra pessoa, ia com outra pessoa pra cidade vizinha, o Uber de 1790, entendeu? Mas aí era uma coisa muito mais informal, né, na sociedade. Que se você pensa numa sociedade pequena, por exemplo, pequenas cidades na Europa, no séculos passados, tipo, tinha poucas pessoas. 1000 pessoas. Né? Então, No máximo. a Você grande tinha como, questão... você tinha como ter um pouco de controle sobre isso. A grande questão é a confiança, né? Porque mesmo se uma pessoa viesse de outra cidade, muitas vezes você acabava emprestando, exatamente, porque a pessoa não poderia fugir muito dali, né? Agora, sei lá, numa cidade como São Paulo, milhões de habitantes, o cara se perde ali no meio. Não tem como você ter confiança, a não ser que você tenha algum tipo de ferramenta tecnológica. E aí que começa essa ideia de, pô, vamos compartilhar, mas como que a gente pode fazer isso? Além das nossas famílias, além da nossa família, além dos nossos amigos. Como que a gente pode começar com isso? Então começam várias histórias de pessoas utilizando tecnologia para fazer isso. Cara, eu acho que o primeiro serviço realmente de economia compartilhada que eu usei, eu posso estar esquecendo de algum, mas eu acho que foi o Uber. Porque foi uma puta revolução, eu usava só táxi, e depois você... Não, tipo, antes, né, quando eu era pequeno... Eu andava de bicicleta, velho. Andava Ou a a pé pé, mesmo. ou de fusão. O cara andava de táxi. Não, eu tô comparando, tipo, hoje em dia, nossa circunstância, que eu preciso pegar o que eu antes precisaria pegar um táxi, hoje em dia eu substituo por Uber. Mas não impede também, tipo, eu não vejo... não é, pra mim, na minha rotina, não é um concorrente o Uber e o ônibus. Eu pego, tipo, só me locomovo de ônibus, de transporte público ou a pé, quando eu consigo. E numa circunstância muito especial que eu pego o Uber. Por exemplo, tô atrasado pra algum lugar que eu tenho que chegar muito rápido e eu não posso esperar o ônibus. Nesse sentido. Ou tá chovendo bastante, eu preciso chegar no lugar e não posso ir de bike, não posso também ficar esperando o ônibus. São situações ímpares. Eu acho que um ponto que o Neto tocou ali, que ele falou que isso acontecia lá atrás, né? Mas, beleza, acontecia, mas ninguém dava atenção necessariamente pra isso, né? E quando você falou da crise de 2008, eu acho que foi um ponto-chave para as pessoas olharem pro mercado e perceber que o sistema consumista não iria se sustentar por muito tempo. Eu acho que quando eu falo consumista é tanto no material como ambiental. Ali em 2008 foi muito mais significativo porque você tem uma economia mundial, principalmente a norte-americana, crescendo com base no consumo. Se você for olhar o consumo de bens duráveis, aumentou quase que 50% em 10 anos. Isso é muita coisa. Então,
Eu acho que a sociedade se tornou muito consumista e quando a economia compartilhada vem, ela já opõe diretamente a isso. É que você tem aí vários fatores que combinaram para que essa economia surgisse, né? Então você tem um processo de mais ou menos de 200, 300 anos de migração do campo para a cidade. Então você acaba criando uma concentração de pessoas que competem pelos mesmos recursos. Aí você tem a quantidade de recursos que também está diminuindo, como o Bassotto falou. Por exemplo, então até 2030, segundo o relatório da PwC, de mega tendências, nós teremos um aumento de 35% só no aumento de consumo de alimentos. Ou seja, você tem uma área super concentrada, uma competição de recursos e junto com isso tudo, você tem a criação de várias tecnologias novas, tipo o blockchain, o protocolo da confiança. Então tudo isso foi uma combinação de fatores que gerou essa nova economia. Você deu o dado da PwC, ela e a Forbes fizeram uma pesquisa e em 2013 esse mercado movimentou 3,5 bi mundialmente. Era um mercado que estava ainda crescendo, movimentou isso. Em 2014 pulou para 15 bi. E a PwC falou que a projeção para 2025 seja que esse mercado de economia compartilhada rode no mundo 335 bilhões de dólares. Eu fiquei muito interessado pelo que o Bassotto falou, da questão na crise de 2008, a crescente de consumo por bens duráveis, porque me lembra muito o modelo keynesiano, né? Keynes foi um economista muito famoso, e ele acreditava realmente nisso. Tipo, se você quer que a sua economia cresça, o que é que você faz? Tipo, você quebra uma janela, ele acha que quebrar uma janela é benéfico, porque, tipo, alguém vai quebrar aquela janela e alguém vai ter que comprar, tipo, todas as ferramentas para consertar aquela janela, tipo, o vidro, os materiais, etc. E vai chegar lá e vai consertar a janela. Vai gerar um emprego. E vai gerar um emprego e vai gerar, tipo... Vai gerar a renda para esse cara que vai criar... E ele vai criar um ciclo. Crescendo aquela economia. E acho que a economia compartilhada vem logo e, tipo, uma evolução disso e mostrar que hoje, realmente, a teoria de Keynes não faria mais sentido, né? Porque, por exemplo, eu não precisaria ir no mercado comprar os materiais. Eu só precisaria pegar um app, chamar alguém aqui e consertar aquilo. Tipo, ele não precisaria ter todo esse trabalho de ir lá, consumir, comprar o bem, e esse bem seria feito por outra pessoa. Ou então pendurar um quadro na parede. Eu não precisaria comprar uma furadeira necessariamente, né? Eu posso pegar emprestado. O que melhorou ainda mais esse desenvolvimento da economia compartilhada foi a tecnologia, a internet, porque um dos grandes problemas era a confiança, porque a nossa sociedade cresceu muito e a gente se tornou mais alerta. Infelizmente, a sociedade ficou mais violenta. Quando você tem mais tecnologia, você pega duas pessoas que têm interesses mútuos e podem colaborar, ou seja, com a tecnologia ela facilita esse processo de verificação de confiança. Aí você desenvolveu daí o Uber, Yellow Bike, e Airbnb, basicamente surgiu disso. Então, você falou aí de um ponto, né, que surgiu, a internet ajudou a fomentar esse mercado. Isso vinha bem antes. Por exemplo, tem um caso da Free Your Stuff, que é liberte as suas coisas, né? Que foi um movimento na Alemanha. Começou um movimento na Alemanha numa pequena comunidade. As pessoas faziam o quê? Eu tô na minha casa e tenho o meu liquidificador que eu não uso mais. Ela simplesmente passava pra frente. Ela não tinha necessidade de venda daquilo, ela não precisava ganhar dinheiro em cima daquilo, e ela passava pra frente pra uma pessoa que necessitasse. E aquilo foi criando um ciclo bem grande, que criou essa comunidade. Depois essa comunidade foi pro Facebook da cidade, foi se tornando grande, que virou um case para que uma das startups mais inovadoras que tem hoje, que é a Tem Açúcar, pegou como base esse case para criar a startup, que é uma plataforma onde pessoas conseguem fazer doação, ou fazer compra, venda ou alugar
qualquer coisa do seu dia a Como é que é? dia. Tem açúcar? Tem Açúcar, o nome da startup. E ela vem do case exatamente do que você falou da furadeira. Que eles pegaram um estudo de uma furadeira e falou que é uma furadeira, no seu tempo útil de vida que ela tá na casa de uma pessoa, ela é usada durante 14 minutos. Então você compra uma furadeira pra ter 60 anos e você usa 14 minutos dela. Você paga 219 pra usar 14 minutos apenas. Então, tipo, ela foi lá, pegou esse case e falou, nossa, e se eu pudesse alugar essa minha furadeira por 10 reais pro meu vizinho um dia usar na parede dele? Já resolve o problema. Já resolve o problema dele, E ele economiza uma puta grana. economiza a grana, eu acabo ganhando um pouquinho, porque ia estar parada aqui, eu não estaria ganhando nada. Então gera uma renda extra para a sociedade, sem nenhum trabalho, nenhuma dor, e acaba resolvendo os problemas dela, tipo, de ajudar o próximo, aproximar pessoas. Cara, você citou um negócio de renda, né? Eu trouxe um dado aqui que mostra que desde 1960, a renda do cidadão norte-americano não cresce de acordo com sua produtividade. Ou seja, o cara tá trabalha trabalhando mais e ganha a mesma coisa. e ganha mesmo, na verdade, de 1975 até os anos 2000, a renda do norte-americano, na verdade, caiu. Ou seja, Nossa, que bizarro. E É o bizarro. consumo deles aumentaram. E sabe o que é bizarro também? Que me motiva muito no jeito que eu invisto hoje em dia. Sei que não é o tema, mas pegando o gancho do que o Neto falou. As ações da Bolsa Americana estão num patamar nunca antes visto. Tipo, as ações cresceram absurdamente. Eu tava assistindo um documentário sobre isso e, E eles mostram é isso. isso que o Neto falou, não cresceu a produtividade. E a poupança também não. A poupança é super importante. A poupança temos dizer que a poupança possibilitou, o ato do ser humano poupar possibilitou a gente chegar no estágio que a gente chegou hoje. Então só deixar bem claro que não é poupança, só poupança do banco que o Bassou tá falando. Ele tá falando de poupança de você poupar. De se abster do consumo hoje É. para você consumir no futuro. Porque o que acontece? Quando você faz isso, o seu dinheiro vai pro banco. Uma outra pessoa vai chegar no banco e vai pegar aquele dinheiro lá para empreender, para abrir um empreendimento, para investir em bem de capital. E a produtividade da sociedade aumenta. na verdade, se você for pensar, a poupança possibilitou que essas plataformas surgissem. Porque você vê o Uber hoje. O Uber, ele queima dinheiro. Ele queima alguns bilhões de dólares por ano. Queima muito dinheiro. Ele queima muito dinheiro. Desde que ele nasceu. Explica pra galera o que é queimar, vai, né? Então, queimar dinheiro é simplesmente o seguinte: o Uber, ele nasceu para ter toda essa infraestrutura de aplicativo, de pagamento. Ele precisa de uma grana muito grande. Inclusive, para construir essa plataforma é muito custoso. E muitas vezes os empresários não tinham dinheiro para fazer isso. Então, o que eles fazem? Eles pegam empréstimos bancários, fazem levantamento de fundos. E mesmo depois de levantar fundos, você precisa ter uma massa muito grande de usuários para que o seu aplicativo comece a rentabilizar. Porque a estrutura de um aplicativo hoje é o seguinte: você tem uma entidade, uma corporação mesmo, como as corporações antigas, como as empresas antigas, porém, quem é responsável por mover essa entidade são os peers, são as pessoas que são os motores. Então, tipo, é o motorista do Uber, é o usuário da Yellow. Então, você tem essa estrutura que surge e dessa estrutura você precisa alcançar uma massa de usuários. E até você alcançar essa massa de usuários, Você vai terminando negativo. Exatamente, você gasta dinheiro. Isso é uma coisa que me chama muita atenção nessa nova economia que a gente está vivendo, é a economia compartilhada, porque uma das lições, um dos fundamentos que vem de muito tempo atrás para você aplicar dinheiro na empresa cara, essa empresa tem que dar lucro. Você não vai botar seu dinheiro na empresa que é deficitária. Tipo, é uma das primeiras premissas, assim. Lógico que não é a única, mas é uma premissa, assim, muito levada em consideração na hora que você Porque aplicar dinheiro na bolsa de valores, etc. no caso do Uber e no caso de muitas startups nesse ramo, eles estão crescendo, né? Crescendo muito rápido porque eles necessitam de pessoas e as pessoas estão necessitando deles. É um encontro, é um match de informações. Então as pessoas não têm carro e precisam de carro. No Airbnb as pessoas precisam de locais e não tem esses locais, então acabam criando match. Só que eles não conseguem ainda rentabilizar. Tanto que o Uber, ele recebeu o primeiro investimento em 2008
E até 2017 ele já recebeu 60 bilhões de investimento. Essa é a particularidade que eu vejo no mercado de economia compartilhada, né? Diferentemente do que era visto até poucos anos atrás, hoje em dia, essas empresas, mesmo fechando no negativo, são empresas que têm um valor de mercado absurdo. Então, tipo, essas empresas alcançam rapidamente o posto de unicórnio, né? Que tipo, é uma startup que vale mais de $1 bilhão. Então, a gente teve agora, recentemente a Rappi, que é de entrega, delivery de tipo, tudo que você precisa. Então, farmácia, supermercado, etc. O Nubank, que também já tem... O Nubank é unicórnio, não tenho certeza disso. O Nubank, tipo, eles ainda fecham no negativo. Por sinal, eu acho que foi um de vocês que comentou que o break-even, né? Que, tipo, a perspectiva de break-even de igualar a receita e os gastos que eles tiveram do Nubank é só para 2028, algo nesse sentido. Eu tinha visto uma data que era 2025, mas ainda tá longe, daqui a tipo um tempinho. E assim, mesmo assim, essas empresas conseguem arrecadar uma quantia absurda eu acho no que mercado. Eu acho que é o grande ponto dessa economia, porque o centro dessa economia são pessoas. Você necessita de pessoas. E são pessoas falando com pessoas. São pessoas confiando em pessoas. É o conceito mais ou menos de swarm. E aí você entra também num outro tipo de estrutura, que você tem essa estrutura que as empresas iniciam a criação da plataforma, mas você também tem a estrutura onde os próprios usuários começam a criar o ambiente e criar a plataforma em si. Por exemplo, o Skype ele nasceu assim. O Skype foi um cara que desenvolveu e ele era peer-to-peer. Ou seja, as pessoas colocavam servidores de Skype e transmitiam os dados para as outras pessoas diretamente, uma para outra. Ou seja, o custo foi lá para baixo até a Microsoft comprar e tornar uma parada bem centralizada e tal. Legal, né? Tudo que a Microsoft compra, a galera reclama. Comprou agora o GitHub. Até o nosso dinheiro mesmo, a parte disso do que o Neto falou. A gente teve lá um cara que desenvolveu o Bitcoin, e ele continua sendo desenvolvido por várias pessoas até hoje, e é um dinheiro que ele é, entre aspas, compartilhado. Tipo assim, as pessoas podem decidir. Até o próprio desenvolvimento foi colaborativo, né? Exatamente. Então você tem esses dois tipos de empresas que estão surgindo aí. Pra mim, o ponto de interrogação dessa economia compartilhada é o seguinte, cara, por exemplo, 2025, a gente até lá tem, sei lá, 7 anos, 6 anos e meio. Cara, será que em 2025 o modelo do Nubank ainda vai ser tão revolucionário assim? Tipo, será que, sei lá, daqui a 2, 3 anos não vai surgir uma empresa com um modelo de negócios muito mais revolucionário e, tipo, deixar essa empresa que muita gente investiu muito capital pra trás? Então, isso é meu questionamento, então porque penso... nesse momento são empresas deficitárias e vão ficar ainda por muito tempo deficitárias. Então, Será que eu vi foi a longo capa, prazo... eu acho que de alguma exame, alguma coisa do tipo, essas revistas sobre tendências, negócios, inovação, que eu passei em frente a uma banca de jornal e ela falava assim, as 100 principais empresas que vão existir daqui a 10 anos ainda não existem. Pois é. Na verdade, existe um estudo mostrando que antigamente, da década de 70, antes até, as empresas ficavam na lista das mais ricas do mundo por 26 anos. E isso foi decrescendo a ponto de que, em 10 anos, não são mais as mesmas empresas. E eu vi esse questionamento sendo feito em outro podcast que eu escuto, que falava justamente sobre o caso do Elon Musk, no sentido que ele arrecada uma quantia absurda de dinheiro de investidores, de governo, para resolver, por exemplo, a Tesla. Ele quer resolver o problema dos carros que ferem o meio ambiente e vai criar agora carros elétricos. Cara, será que, sei lá, daqui a 5 anos, 10 anos, quando ele chegar no break-even da Tesla, será que esse realmente vai ser um problema real? Será que, por exemplo, todo mundo já vai estar usando, sei lá, Yellow pelas ruas e ninguém mais vai estar usando o carro? Ou alguém vai criar uma coisa, tipo, tão mais foda do que uma bicicleta compartilhada que, assim, não vai mais ter sentido ter carro e não vai mais ter sentido ter carro elétrico. Tipo, ninguém vai nem cogitar em comprar carro elétrico. E você pensa que, tipo, a gente vive em São Paulo hoje, os 4, né? E carro é muito comum pra gente, é só olhar pra aqui nossa janela aqui, né? Já tem um engarrafamento ali. Ali, ó. Berrine, esse horário. Tudo travado. Mas você olha pra questão de mobilidade, por exemplo, em Amsterdã. Pois é. Que lá, carro é quase nulo, bicicleta lá é a rodo,
e é um outro modelo de mobilidade e de consumo também colaborativo. As pessoas consomem colaborativamente bicicletas e patinetes e qualquer outro tipo de mobilidade que não seja carro. E a gente está vendo isso começando um pouquinho agora em São Paulo, por exemplo, com a Yellow, com as bicicletas do Itaú, Bradesco, espalhadas por aí. E você vê a galera na hora do almoço usando bike para ir almoçar, a pra gente fazer tá tal meio que coisa. numa bolha, né? Então eu acho que essa transição que o Lemos falou não vai acontecer tão rápido, porque a gente tem um país como o Brasil que é altamente periférico. Então eu acho que vai expandir muito rápido para municípios menores, para áreas mais periféricas. Eu acho que não vai morrer tão rápido, e mesmo se esses aplicativos morrerem, eu vou ficar contente, porque é aquilo que o Schumpeter falou, a destruição criadora. Porque a gente tem uma tecnologia que é muito boa e que vem uma outra que é muito melhor e destrói aquela, e a sociedade aloca melhor os recursos e a gente evolui e a gente tem mais qualidade de vida. Eu acho que é isso, eu acho que... Com certeza. O que eu olho é mais assim, o olhar do investidor, o cara que colocou tanto dinheiro numa empresa dessa, entendeu? Porque eu acho que o problema que a gente tem... Eu acho que é o grande valor que a empresa entrega. É. Ele não tá mais só comprando... Tipo, ele não tá mais só colocando dinheiro. Ele tá comprando a ideia. Ele tá comprando a ideia, ele tá comprando o valor da empresa, a Pode proposta. ser isso. Ele vê, tipo, diretamente uma melhora na qualidade de vida dele, do país dele, das pessoas ao redor dele, por isso que Porque, ele por bota exemplo, dinheiro. o Uber hoje é um aplicativo que liga motorista a pessoas, mas a proposta mesmo dele, concreta, real, são carros autônomos. Exatamente, mas aí você acaba com essa ideia de compartilhamento um pouco, né? É. Porque a pessoa já não tá mais compartilhando o carro dela. Tem uma empresa que compartilha o carro dela. Seria uma coisa mais centralizada, né? Exatamente. Eu acho que não chega a ser centralizada, porque, por exemplo, a GM tá fazendo hoje isso. A GM começou a fazer teste nos Estados Unidos, onde ela não coloca, tipo, o carro na garagem dela, né? Que é como chama as garagens Das montadoras? das montadoras, e ela vai lá e coloca à venda. Não, ela colocou pra alugar. Então cria outros modelos de negócio que, tipo, você pensa rápido, você fala, isso não é colaborativo porque não tem uma pessoa passando pra outra. Mas agora tem uma empresa passando pra uma pessoa e deixando, tipo, você usar isso e depois você devolve pra ela. Você não precisa ter aquele bem pra usar aquele bem. Eu acho que é muito mais a ideia do ser do que ter, e não de pessoas para pessoas também. Isso Mas impacta naquele raciocínio que eu falei de poupança. A sociedade enriquece mais quando consome menos. Isso não concentra muita renda? Porque, porra, agora a gente tava falando de compartilhamento, da pessoa se conseguir se empregar, e agora a gente tá falando, não, vai ter uma empresa que vai compartilhar pra vocês. Não, né? então pega a visão. Pega o cara do... Pega a visão. Pega a visão. Pega a Rafa visão, Moreira. Neto. Ó, você tem uma empresa, eu não sei exatamente qual é o modelo a longo prazo de carros autônomos do Uber, mas eu imagino que para ele continuar essa linha de compartilhamento, o que é que ele precisa ter? Ele precisa criar um serviço onde ele torne os carros autônomos. Os carros não vão ser deles, ele vai ter um serviço que vai tornar o carro autônomo. Então, tipo, tu tem um carro na garagem, o Bassuto tem outro carro, o Isaac tem um carro. Simplesmente vai, usa esse app, talvez por um app ou talvez por um dispositivo físico, torna aquele carro autônomo e deixa o carro trabalhando por você. Você deixa seu carro trabalhando por você enquanto, sei lá, você tá no seu trabalho seu trabalho, entre aspas, de carteira assinada. E ele volta ainda pra pegar você. Se for esse modelo, tá ok. Não, mas agora te cutucar um pouquinho, Neto, que você levantou essa questão de na outra ponta estar uma empresa. O que você acha da Yellow Bike, que chegou em São Paulo? Cara, eu acho incrível. A Yellow Bike, tipo, pô, quando eu vi uma bicicleta parada ali, eu falei, meu Deus. Mas pensa, uma empresa na outra ponta também. Sim, Isso sim, tem que levar em verdade. consideração, porque a bike, Mas isso, a bike essa sim é da Yellow. Essa empresa tá gerando empregos. Realmente. E ela tá fazendo Ela tá as pessoas fomentando o compartilhar mercado. bicicleta. E tá fazendo pessoas compartilharem bicicleta, uma ideia, e ainda a questão do ambientalismo, de não usar carros, poluição, tudo isso. Eu acho que vai muito mais pela ideia como um todo, e não simplesmente só a questão do peer-to-peer, que é uma pessoa para pessoa entregando
algo. Deixa eu não sei, né? Porque não é no Brasil todo que tem Yellow. Não, Só aqui em São Tá Paulo. começando aqui em São Paulo. eles estão Mas expandindo. galera do resto do Brasil que não sabe o que é Yellow, cara, então, aqui em São Paulo tá cheio de bike amarelinha na rua, largada, sem dono. E tipo, isso Detalhe que na primeira semana era só essa região que a gente trabalha, que é Berrini, Vila Olímpia, Pinheiros. Só que hoje, se você abre o aplicativo e já teve fotos, cases, que tá tipo no É uma quantidade capão. absurda. Eu encontrei esses dias lá perto da minha casa, Zona Norte, Freguesia do Ó. Eu olhei tinha uma Yellow lá. Mano, parada na avenida. tá com muita bike em São Paulo todo. E tipo, como é que funciona? Basicamente você tem um app, se chama Yellow, o nome do app. Você escaneia um QR Code que tem naquela bike e você paga tipo R$1 a cada 15 minutos que você anda na bike. E tipo, você pode largar depois a bike em qualquer lugar da cidade. Não tem. Contar que hoje a passagem do busão aqui em São Paulo tá 4 conto. Tá 4 conto a passagem de busão, então faça aí as contas. Eu vou de Yellow sempre pra casa. Você gasta R$2, vai pedalando ali na agilidade e gasta menos tempo do que de ônibus. Trânsito, tem a impressionante. questão do trânsito ainda. E aí você compra uns créditos através do seu cartão de crédito, então tipo, você fica É consumindo esses maravilhoso. créditos. E as pessoas, elas, tipo assim, a bicicleta não é delas, mas tem casos, infelizmente, de vandalismo. E as pessoas se unem contra esses casos de vandalismo e, tipo, é como se fosse uma agressão contra elas. Eu acho que isso é muito... O Lemos comentou da Yellow, né? Explicou um pouquinho do que é Yellow. E tem outros também, que a Yellow, além de tá trazendo bike, ela tá testando agora patinete e Patinete skates, elétrico, né? Patinete elétrico, que já é uma coisa que tá acontecendo na Califórnia. Na Califórnia, tipo, tem uma porrada de patinete largado lá e a pessoa só pega... E é bem... Quando você vê assim, é até curioso, que você vê o pessoal passando no aplicativo, na bike e tudo. Mas existe vários outros modelos como esse, né? Tem até um que se chama Range Umbrella, que eu achei pesquisando, tipo, nem sabia que existia. Que é o quê? A gente tá em São Paulo. Quem aqui anda com guarda-chuva? Porra, eu tive que comprar um guarda-chuva hoje, sabe? Eu comprei um guarda-chuva hoje, Quanto você velho. pagou no seu guarda-chuva? 15 pila, chinês. 15 pila chinês que vai quebrar, Vai quebrar em amanhã. mês. Eu espero que não quebre. Então, Tive que comprar hoje. Tava Esse chovendo. daí é tipo... É um aplicativo que você baixa e você aluga um guarda-chuva por R$1. Pô, mas como é que funciona? Onde é que eu pego? Você pega em alguns pontos, eles estão deixando em alguns pontos chaves da cidade, tipo estação, essas Nossa, coisas. velho. Mano, É só uma caixinha que você vai lá, por algumas coloca, horas. pega, usa, depois vai lá e devolve. Por algumas horas você me economiza um hambúrguer do Mac. Pô, eu tava até com vontade de comer um McDonald's hoje. Não vai rolar porque eu comprei guarda-chuva. E tem outros modelos, tipo, que nem... Tem modelos de roupa já, que você chega no local e você paga, tipo, 50 conto e acaba pegando várias roupas. Tipo... Às vezes é uma roupa que custa 10 ou 20, mas você acaba meio que ajudando o ecossistema, que é o caso da House of Bubbles. House of Bubbles, eu acho que é assim que... das bolhas? É isso mesmo. Que é bem legal e você pode fazer planos lá. Então, tipo, você quer planos de 50, de 100, 150, ou, tipo, aí você pode vir por mês e pegar, tipo, uma camiseta. Nossa, que da hora. Tipo, são modelos que você fica, mano... Além do Uber, do Airbnb, que a gente já tinha falado, você acaba criando, tipo, outros modelos... absurdos, igual o Waze Carpool. O Waze Carpool, ele Eu testei. ele E aí, show? ele é um aplicativo de compartilhamento de carona do Waze. Diferente do aplicativo de navegação, esse aplicativo é bom. O Waze é muito bom. Não, o Google Maps é melhor. E ele... Fica no ar aí, hein? Eu prefiro hoje. E nesse aplicativo você combina com a pessoa que está na rota do seu trabalho, a pessoa ali perto da sua casa que faz uma rota parecida com a sua, e você vai pro trabalho. Eu paguei R$2. Paguei 2 contos também, eu não sei se é preço promocional que tava o lançamento do aplicativo, mas eu paguei 2 contos da freguesia do Alto Berrini. 2 conto é justo, velho. Mano, mano, é muito justo. É justo. Eu fiquei Porque mó assim, ó, feliz. leva em Eu paguei- consideração, o cara consegue levar mais 3 pessoas no carro. São 8 contos. 8 conto o cara consegue, pô. 8 contos, ida e volta, 16. Um carro... Vezes 20, que vezes 22, 21, 22 dias, que é o dia de trabalho. Eu não sei quanto tá a noção mais de gasolina, porque eu parei já de andar de carro faz um tempo. Mas eu acho que assim, você... Dá quantos quilômetros daqui pra tua casa? Mano, é chão, velho. Acho que é uns
5 a 30 quilômetros. Uns 20 km, sei lá, o litro tá 4,50, 5 reais, sei lá. Eu acho que um carro econômico faz 10 km um litro. 10 km um litro, ou não. Eu acho que... Tipo, no fim, não é uma parada pra você lucrar, mas, porra, você consegue aliviar muita conta no fim do mês. Você alivia a conta do cara e você acaba ajudando pessoas ali que estão próximas de você. Porque se você pensar que, tipo, você tá no seu bairro, tem pessoas vindo pra cá todo dia, você tá no seu carro sozinho, Sim. e vindo você troca experiências, você conversa, é falar sobre política, é falar sobre economia, é falar sobre pessoas, sabe? Você cria um movimento da sociedade muito bom ali aproximando pessoas. Acho que é muito mais essa ideia também. Muita gente fala que a internet ia afastar mais ainda as pessoas, criando uma sociedade extremamente individualista, mas pelo menos aqui em São Paulo a gente tá percebendo que a coisa tá se encaminhando pro contrário. A partir do momento que isso se torna mais popular, as pessoas dividem coisas e falam mais umas com as outras. Outro dia eu tava de Yellow, troquei ideia com um cara que tava andando de Yellow do meu lado, entendeu? Isso é Tem uma coisa em comum pra falar, né? Que é difícil numa cidade tão grande você do nada parar e falar com uma pessoa, mas quando você já tem uma coisa em comum, é difícil, quando você já tem uma coisa em comum, sei lá, os dois estão andando de Yellow, os dois gostam daquilo. estão no Uber. Ou estão no Waze Carpool juntos. Tem É o fácil. tem o BlaBlaCar também. O BlaBlaCar que é muito bom. O BlaBlaCar eu pago pra ir pro Rio, eu pago R$90 no máximo, a passagem é 130, 140. Eu peguei uma vez pra Ubatuba também. Aí pegou eu e minha namorada e deu super bom. Foi rapidinho, chegou super tranquilo, o cara pegou a gente no meio do caminho. E você faz em São amizade, Paulo. cara. Foi bem gostoso, foi bem de boa. E fora isso, tem outros também, por exemplo, coworking, mano. Olha o tanto de coworking que tem aqui em São Paulo. Eu não sei como tá no resto do Brasil, mas aqui em São Paulo tem muitos Lá em coworkings. Recife tem muito. Lá em Recife tem muitos coworkings. E é um lugar pra você trabalhar, tipo, você tá trabalhando numa empresa de tecnologia aqui no seu computador, desenvolvendo, você olha pro lado, tem uma galera de moda. A troca de informação, a troca de cultura ali também, de empresas. Pode até gerar insight pra tua empresa. É uma loucura, eu adoro esse cenário aí que tá se desenvolvendo. Cara, pra ser sincero, em Recife eu usava muito pouco o app. Mas aqui em São Paulo, tipo, a quantidade de apps que você tem pra facilitar a sua vida são absurdas. É o Movit mesmo, o próprio O Movit eu uso. Quando eu me lembro que eu baixei o Movit uns 3 anos atrás e desinstalei, porque a minha cidade era pequena e tal, mas aqui... E o legal aqui de São Paulo é que todos esses apps que você fica, tipo, louco pra usar, aqui realmente estão em funcionamento. Eu lembro que lá em Recife eu queria usar vários apps que, tipo, por exemplo, Uber Eats. Até antes de eu me mudar de lá, não tinha Uber Eats lá funcionando. Tipo, muito poucos restaurantes, coisa que eu nunca pedi. Nossa, tem um monte de comida, a gente nem chegou a falar de comida. Nossa, tem nem tanto falou de comida, né, velho? Que é o melhor que tem. O melhor que tem. Eu acho que o melhor que tem é o que dá desconto. Não, o que dá desconto. Cara, eu faço isso. Em Recife eu só conseguia usar o iFood, praticamente. Aqui em São Paulo eu abro o iFood, o Rapido, o Rap e o Glovo. O Glovo e o Uber Eats. É tanto desconto. Falando nisso, pega aí o meu cupom aí. O Bassota só come de graça. O que tem desconto, O Bassota pede. passou uma semana comendo de graça no Glovo. Só com base de cupom. E nem compartilhou a comida, né? Nem compartilhou, ele só comia sozinho. Exatamente. O legal é ver isso, que é um mercado novo que tá mudando um modo como a gente tá consumindo as coisas, comprando, vivendo Vivendo em sociedades, tirar aquela questão do ter, né? Tipo, eu tenho isso, é muito mais o ser agora. É muito mais agora, tipo, todo mundo tem acesso. Mano, a nossa geração hoje não tá mais pensando, pelo menos aqui em São Paulo, não tá mais pensando em tirar carteira de motorista, Tanto que comprar caiu um carro. em 30% em 3 anos. Eu faço parte desse dado, eu não tenho carteira de motorista até Não, hoje. Eu tenho, porque lá em Recife é tenso. Lá em Queimados é péssimo, mas assim, você vê que tá diminuindo o interesse, a sociedade está mudando muito rápido e acho isso extremamente positivo. A economia compartilhada veio para ficar. Eu também acho que isso, tanto que eu tenho um texto falando que a economia compartilhada é o futuro aqui no Coin Times, que eu acredito fielmente nesse modelo, que eu acho que tá incomodando gente grande aí, tá incomodando rede de hotéis, incomodou muito taxista aqui em São Paulo, tá começando a incomodar os bancos. É natural, sempre vai ter resistência. E a Mas própria sempre Yellow resistência. vai incomodar o Uber, porque agora
Pra corrida pequena eu vou de Yellow ao invés de Exatamente. Uber. Vai ter muita coisa ainda, a gente vai falar muito disso. A gente vai falar mais disso também no Coin Times. A gente tá sempre falando sobre empreendedorismo. Eu acho que essa vertente de empreendedorismo e inovação é muito grande. E é com isso que a gente fecha esse assunto, recomendando esses textos. Vamos deixar tudo linkado no post. Textos, livros, tudo vai estar no post. O Neto tá lendo um livro aqui. Exatamente. Enquanto faz o post. Sobre economia compartilhada do Kirko... Deixa eu ver o nome dele. Esse nome. Tá aqui bem. atrás, Kirkus Reviews, isso aí? Não, esse aqui esse é o review. Sei lá, vai que sobrenome do cara é isso. Enfim, a economia compartilhada. A gente vai exatamente. botar Vai o colocar link. todos os livros. Pode confiar que a gente vai botar o link aí da Amazon se quiser ler. Exatamente, porque é um livro que ele falou, eu peguei pra ler, pra consumir dado, mas acabei lendo ele por completo, que é bem legal. Tem vários vídeos na internet. Leu em um dia que ele me falou. Quase lá. Acertou miserável. Foi Acertou miserável. 12 horas só, né? Entendi. Eu acho que é bem legal ficar antenado em tudo isso daí que tá acontecendo. Eu espero que a gente tenha te ajudado um pouquinho sobre o que é a economia compartilhada, o que ela tá fazendo. E se você não sabia o que era ela, você tá usando e agora você tá entendendo um pouquinho mais sobre ela. Não sei se vocês sabem, né? Mas o podcast do Conexão Satoshi, ele é do Coin Times, que é um portal de notícias que a gente fala sobre blockchain, Economia, Bitcoin, finanças. finanças, investimentos, tecnologia em geral. Então dá uma olhada lá, cointimes.com.br e se divirta. Foi um grande prazer estar aqui. É um tema que eu gosto muito de falar, que é a economia compartilhada. Não deixa de acessar o Coin Times, porque muita coisa que a gente fala aqui, a gente escreveu no Coin Times ou ainda vai escrever no Coin Times. Então fique ligadinho aí. Exatamente, e esse é só o começo. Esse é só o primeiro tipo de estrutura de economia compartilhada que tá chegando e muito mais vai. Vem. Eu quero ver quando começar a misturar, que já começou, mas esse é assunto para outro podcast. Blockchain, Swarms, economia compartilhada, Arcade City, várias coisas aí que dá para brincar com esse assunto. Mas hoje a gente fica por isso, pessoal. Siga as redes sociais do Coin Times, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga a gente no SoundCloud também para não perder nenhum para não perder nenhum episódio do podcast. Escute os outros também. Esse já é o 8º, então já tem bastante podcast aí para dar uma ouvida aí durante o trânsito de São Paulo, do Brasil. De onde você estiver da onde aí. você estiver, no caso. Quando né? estiver no avião, esperando pra fazer conexão, Falando nisso, hoje eu vou de aula. no banheiro. Aí, vai de Elo pra casa, vai escutando podcast. também. Escutando podcast. Conexão Satoshi o tempo todo. É isso aí. Tchau, tchau, gente, e até mais.